Hoje, então, nós iniciamos a nossa série com o tema Credo. Nós vamos falar bastante sobre o aspecto do credo apostólico, a gente vai trabalhar alguns textos que falam sobre isso. E hoje a gente vai falar sobre o primeiro momento ali, a primeira frase, as primeiras palavras que temos no credo apostólico. Mas antes de olharmos atentamente para esse, não apenas para o credo, mas também um texto da palavra de Deus, nós vamos basicamente trabalhar o credo e a base desse estudo vai ser no Evangelho de João. Então, a gente vai ver vários textos sobre o Evangelho de João, e aí a gente vai tirar ali, então, verdades acerca desse credo apostólico. Eu conheço uma história contada que vem da Ásia. Eu acho que ela especificamente se originou na Índia, e ela frequentemente é dita como uma história budista. Certo dia, 4 cegos ali, eles se encontram por acaso com um elefante. E a pergunta é: como é o elefante para você? Um deles tocou a tromba e disse: olha, um elefante é como uma mangueira. O outro apalpou o lado do elefante e disse: olha, não, o elefante é como uma parede enorme. O terceiro colocou os braços em torno das pernas do elefante e disse: olha, não, o elefante é como um tronco de uma árvore. E, finalmente, o quarto cego agarrou a cauda do elefante e insistiu: não, o elefante é como uma cobra. Quando a gente olha para essa história do elefante, e cada um tem ali a sua descrição sobre o elefante, um fala que o elefante é uma mangueira, o outro falou que é uma parede, o outro falou que é um tronco de uma árvore e o outro falou que é uma cobra. E, no final, não chegaram claramente em quem era o elefante, ou o que é, de fato, o elefante. Agora, pense um pouco comigo. A Bíblia possui mais ou menos em torno de 1 milhão de palavras. E quando falamos sobre em ser um seguidor de Jesus Cristo, o que isso realmente significa para nós? Tudo bem, há muitos versículos na Bíblia e do que exatamente ela quer nos dizer. E certamente nós acreditamos na infalibilidade da Bíblia e acreditamos também que o que está escrito lá foi inspirado por Deus e acreditamos que Jesus teve uma visão muito alta acerca das Escrituras Sagradas. Olhando para tudo isso, ou seja, a gente tem 1 milhão de palavras na palavra de Deus, a gente precisa, então, sistematizar a palavra de Deus em pequenas frases daquilo que nós expressamos como fé, como aquilo que nós cremos, como aquilo que nós acreditamos. Olhando para isso, então, para essa história do elefante, desses 4 cegos, e olhando também para essa visão muito maior acerca das Escrituras Sagradas, nós chegamos, então, à razão de falar dessa série, a série chamada Credo. Muitos de vocês já ouviram, e é um credo reconhecido universalmente por todas as igrejas cristãs como um credo fundamental, ou seja, como uma base sólida de todos os credos que vieram a surgir futuramente. O que nós podemos dizer sobre o credo? O credo nada mais é do que um resumo do ensino cristão que foi realmente desenvolvido na igreja primitiva. Mas alguns poderão perguntar: quem precisa de um credo em pleno século XXI? Creio que todos os dias, eu creio que não apenas nós recebemos um folheto evangelístico, mas nós distribuímos algum tipo de folheto evangelístico algum dia na nossa vida. E aí nós distribuímos esse folheto, e aí no folheto está escrito o seguinte: como se tornar um cristão. E quando chegamos no final deste folheto, talvez que a gente recebeu ou que a gente distribuiu, no final, por incrível que pareça, não está desse tipo a frase que nós encontramos nesse folheto: acredite em tudo que a Bíblia diz e você se tornará um cristão. Não é isso que nós encontramos no final de um folheto evangelístico. Geralmente, eles não revelam isso. Mas o que um folheto, um final de um folheto, ele revela para nós? Ele termina na forma de uma oração, dizendo assim: Senhor, eu creio nisso, faça isso por mim. Você sabe o que isso significa? Você sabe o que significa essa frase no final? Nada mais é do que um credo. É um resumo da essência do que você precisa acreditar. A essência do que a Bíblia ensina, a essência do ensino cristão, ou a essência da qual você precisa para crer, para se conectar com Deus Criador.
O credo dos apóstolos foi a versão da igreja primitiva, do que chamamos hoje da oração do pecador. Quando a gente participa daquele culto evangelístico, onde o pastor, em todo culto, está fazendo um apelo, e no final ele faz um apelo onde ele convida as pessoas a entregar o seu coração a Jesus, e aí ele faz aquela oração final: olha, eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, eu creio que eu sou um pecador, eu creio que eu preciso da graça de Deus. Ou seja, o credo apostólico nada mais é do que uma oração que era feita, ou até mesmo uma confissão que era feita, onde as pessoas diziam o seguinte: olha, quando você era batizado, ou quando você iria ali participar da ceia do Senhor, eles lá na primeira igreja, a igreja primitiva, diziam o seguinte: olha, você crê? Os pastores faziam esse tipo de pergunta, e aí eles respondiam, o povo de Deus: sim, creio. E esse era um resumo, isso era desenvolvido na igreja primitiva. Se você não conhece o credo apostólico, eu quero convidar você, se você estiver na sua casa, e se você quiser também falar comigo hoje, na parte da manhã, todo esse credo. É importante que a gente vai, basicamente, todo domingo, a gente vai recitar esse credo, a gente vai afirmar esse credo novamente, para que a gente possa até mesmo aprender e também memorizar esse credo dos apóstolos, que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Primeiramente, quando olhamos para o credo apostólico, ele é um bom resumo da fé cristã. Quando olhamos para a reforma protestante do século XVI, vemos o uso de catecismos, vemos os usos de confissões também, para a educação dos crentes, pois havia uma necessidade ímpar de uma fé explícita, de que todos os cristãos devem conhecer a sua fé e, sabendo no que crê, e por que estão crendo nisso. No Brasil, quando a nossa igreja ela foi plantada em 1860, nós vemos que o ensino do catecismo, o ensino da confissão de fé foi importante para os primeiros crentes que surgiram na nossa pátria e também para a formação de seus pastores. Porém, há um grupo de pessoas dentro da nossa denominação que manifestam que, de alguma forma, não há uma necessidade para credos, não há uma necessidade sobre confissões ou catecismos. Até mesmo como se esses catecismos, credos e tudo mais, fossem apenas uma série de ensinos antiquados, sem nenhuma relevância para a igreja contemporânea. Ou seja, olha, são ensinos do século XVI, são ensinos do século X. Por que nós precisamos estudar esse tipo de assunto? Há um outro grupo que negam os credos por uma suposta rivalidade das Escrituras Sagradas, devendo, portanto, ser colocados de lado por não estarem de acordo com um dos pilares da Reforma Protestante, que um dos pilares é o sola Escritura, o somente a Escritura. No entanto, a gente precisa ver o que Lutero fala sobre isso. A gente tem um autor chamado R.C. Sproul, em um livro chamado O Alicerce da Autoridade Bíblica, ele diz o seguinte, que tanto Lutero e os reformadores não queriam dizer, por sola Escritura, que a Bíblia é a única autoridade da igreja. Pelo contrário, queriam dizer que a Bíblia é a única autoridade infalível dentro da igreja. A autoridade dos credos era indiscutivelmente considerada pelos reformadores. Tendo inclusive Lutero, Calvino, eles escreveram tanto o catecismo como confissões para a igreja.
O que a gente precisa ter em mente diante de todo esse quadro, quando pessoas tentam negar os catecismos e outros colocam de lado por achar que isso é antiquadro, a gente precisa lembrar que tanto credos como confissões, eles têm, de fato, algum tipo de autoridade na igreja. Porém, a gente tem uma autoridade maior, que nós chamamos de uma autoridade infalível, que é as Escrituras Sagradas. Então, nós temos a Bíblia que está acima de todos os credos e confissões. E os credos e confissões são apenas um resumo daquilo que nós cremos, daquilo que nós confessamos, daquilo que nós entendemos como fé. Tá? Então, não há nenhum tipo de rivalidade quando nós expressamos somente Escritura. Mas, quando nós afirmamos isso, nós queremos dizer que a única autoridade infalível dentro da igreja é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Porém, nós temos autoridade também para dizer que os catecismos e confissões e credos têm importância dentro da nossa igreja. Olhando para isso, vamos ver esse aspecto, a igreja entre símbolos e credos. E nós vemos que a Bíblia ela está repleta de símbolos. Nós encontramos símbolos através das cores, animais, através do nome de pessoas, através de nome de lugares, ou de pedras preciosas, ou até mesmo de metais. A igreja, após a era dos apóstolos, sentiu até mesmo a vontade para inserir figuras para descrever a fé em Deus. Se você já deve ter visto em alguns carros aí aquele símbolo do peixe, né? O acróstico da palavra peixe, que significa uma palavra em grego, que é ishitsu, que significa o seguinte: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Jesus Christos Theos Uios Zoter. É o que significa a palavra istos, que nada mais é do que peixe. Então, eles tinham esse símbolo e eles até mesmo se comunicavam através desse símbolo para descrever que eles eram cristãos, que eles eram seguidores de Jesus Cristo. As duas letras iniciais do nome Cristo, colocadas uma sobre a outra, o Xi e o Ro, é igual a Cristo. Aí você pode ver esse símbolo aí, o X e um R, né, ou um P em cima aí, que significa, na verdade, Cristo. Tá? Outros símbolos nós temos também na igreja, um símbolo, por exemplo, de um círculo, que significa a vida eterna. Ou até mesmo alguns utilizam o símbolo do triângulo com os três lados iguais, que simboliza a Trindade. São apenas alguns dos muitos símbolos que nós usamos dentro da igreja. Alguns usam o símbolo, por exemplo, da cruz, mostrando que você é um seguidor de Cristo Jesus, o Cristo crucificado. Mas não o Cristo ali pendurado naquela cruz, mas a cruz vazia, ou seja, nós acreditamos que Cristo Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ainda falando sobre a igreja entre símbolos e credos, nós encontramos que na igreja pós-apostólica, nós vemos ali em torno do 2º século, que ela recebeu, né, o credo recebeu o título de símbolo, ao que parece ali no sínodo de Milão, no ano ali em torno de 390 depois de Cristo, numa carta subscrita por Ambrósio, sendo designado de símbolo apostólum. Então, foi o momento que o próprio credo ali recebeu o título de símbolo. Já na Reforma Protestante, nós vemos tanto Lutero e Melanchthon foram os primeiros a usarem a palavra símbolo para os credos protestantes, passando então a descrever os catecismos, as confissões de fé, adotadas tanto pelas igrejas luteranas e reformadas, como elementos distintivos na sua compreensão teológica. Então, eles usavam esse termo símbolo ou até mesmo o termo credo. A palavra credo vem do latim e significa nada mais do que eu creio. Eu creio no Deus Criador, eu creio no Deus poderoso, eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o único Filho de Deus, eu creio que Ele nasceu da Virgem Maria. Então, nós temos aí, então, essa designação, essa palavra, o significado do credo vem nada mais é do que eu creio, uma confiança em Deus, uma confiança na palavra de Deus, uma confiança nessas expressões que falam acerca da nossa fé.
O que a gente olha, além da igreja entre símbolos e credos, nós vemos também que a Bíblia ela nos apresenta também alguns credos. Interessante, você achava que os credos só foram escritos depois da era dos apóstolos, mas nós encontramos várias passagens bíblicas que mostram que eram frases ditas, eram declarações de fé que eram ditas tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Você pode olhar aí, a gente tem, por exemplo, no Antigo Testamento, ou até o próprio pastor Uriel falou no domingo passado, ele usou esse texto de Deuteronômio 6, que fala do Shema, que é o credo judeu, onde diz lá, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Lá eles tinham esse credo, e eles falavam esse credo. É interessante que eles colocavam nos umbrais das suas portas, eles colocavam até mesmo um papelzinho, onde eles carregavam esse papelzinho para cima e para baixo, essa descrição sobre esse credo, chamado o credo judeu, o Shema. Ele era repetido pelo menos 3 vezes ao dia, sendo usado liturgicamente na própria sinagoga. No Novo Testamento, nós temos também alguns credos, temos inúmeras referências sobre isso, quando a gente olha a sã doutrina, quando a gente encontra lá em Atos 2:42. Aliás, a doutrina dos apóstolos, a gente vê lá em Atos 2:42, quando eles falavam que eles estavam reunidos sobre a doutrina dos apóstolos. A gente também tem lá a sã doutrina que foi entregue aos santos, quando a gente olha lá em 2 Timóteo 4:3, que diz assim, deixa eu abrir aqui para vocês. 2 Timóteo 4:3, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então, qual que é a sã doutrina? Nada mais é do que um credo apostólico, uma confissão de fé que o povo de Deus fazia naquele contexto. 1 Timóteo 4:6, nós temos assim, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-o com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Também a gente vê que havia um outro credo, que era a fé que foi entregue uma vez por todas aos santos, quando a gente lê lá em Judas, capítulo 3. Judas 3 diz, amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, a gente vê, não apenas no Antigo Testamento, a gente vê a expressão do Shema, que era dita 3 vezes ao dia, mas a gente vê que os próprios discípulos de Jesus, eles caminhavam sobre a doutrina dos apóstolos, eles tinham a sã doutrina e também tinha a fé que foi entregue aos santos. A gente tem outros inúmeros textos que falam dessa fé, dessa expressão que eles diziam na igreja primitiva. A gente vê a expressão como Jesus o Cristo, a gente vê a expressão Jesus Cristo é o Senhor, a gente vê a expressão Senhor e Deus, a gente vê a expressão Deus e Salvador Jesus Cristo, Jesus e Cristo, e uma última expressão, Jesus Cristo, Filho de Deus. Todas as vezes que a gente vê essa expressão, são declarações de fé, são um resumo da fé que foi entregue. Essa era a base da doutrina dos apóstolos, era a sã doutrina que os próprios apóstolos empregavam ali na igreja primitiva. Olhando um pouquinho sobre isso, a gente viu os símbolos de fé na igreja pós-apostólica, nós vimos o credo e as confissões na era da reforma, a gente viu também, a partir de agora, esses símbolos e credo na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo, mas como que esse credo era empregado e como que as confissões eram empregadas, como que era feita essas declarações de fé. Primeiramente, o emprego do credo e o emprego da confissão na igreja era para o ensino e para a integração da fé.
Você via como um ensino intencional a respeito da fé cristã, ao mesmo tempo que combinavam ali com os ensinamentos errados, ou seja, combatia os ensinos errados. Então, ao mesmo tempo, alimentava os crentes com a verdadeira fé e, ao mesmo tempo, combatia alguns ensinos que eram ensinos errados, ensinos que traziam perigo para a comunidade. No segundo século, a gente vê ali que eles eram conhecidos como uma regra de fé. Então, o candidato à pública profissão de fé, eles estudavam a doutrina, a fim de que pudessem, na ocasião própria, declarar publicamente a sua fé diante da igreja e diante de Deus. Então, quando ele iria diante da igreja e dizia assim, olha, agora eu quero fazer parte dessa comunidade, esse crente dizia, eu creio. E aí nós temos, então, toda a expressão, eu creio no Pai Criador, eu creio em Jesus Cristo, o meu Salvador, Ele é o Senhor da minha vida, eu creio no Espírito Santo, eu creio na Igreja Universal, eu creio na remissão dos pecados, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Então a gente tinha declarações de fé que eram feitas publicamente ali no início da fé cristã. O credo apostólico também era inserido na adoração coletiva. No momento do batismo ali, os crentes declaravam a sua fé. Quando a gente vai lá, então, em Atos 8, 37, nós temos uma expressão de fé por parte ali de Filipe ao eunuco. Diz assim, Filipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma declaração de fé ali para receber o batismo. No momento da ceia do Senhor, a igreja ela também declarava a sua fé através de hinos, orações e afirmações devocionais. Quando a gente abre lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 3, diz assim, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Se a gente vai no 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, nós temos essa expressão. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema, maranata. Então, na adoração coletiva, havia ali expressões também de um credo, de uma declaração de fé. Na adoração coletiva, a partir do século IV, nós temos que os credos passaram a ser usados nos cultos, sendo declarados após a leitura da Escritura. É interessante que existem algumas igrejas contemporâneas, agora do nosso momento, elas ainda fazem esse tipo de declaração do credo apostólico nos seus cultos. Antes da ceia do Senhor, eles fazem, todos os irmãos da igreja fazem a declaração do credo dos apóstolos. E é interessante que a gente olha que o credo apostólico ele teve uma ampliação, ele se tornou mais robusto por duas razões. Primeiro, devido ao entendimento mais assertivo das doutrinas bíblicas. Quando a gente olha para os credos ou as confissões que foram surgindo ao longo das histórias, nós vemos que simplesmente eles apareceram como uma resposta a heresias que surgiam naquele momento. Nós vemos os 4 grandes credos, eles trabalham a afirmação sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo. Então, primeiro, devido ao entendimento das doutrinas bíblicas, ou seja, cada vez mais vão se estudando a palavra de Deus, e a gente sabe que a Bíblia ela vai se expandindo cada vez mais o nosso conhecimento acerca da verdade e da vontade de Deus para as nossas vidas, e isso vai ampliando, e aí vai se tornando mais assertivo as doutrinas bíblicas. Uma segunda razão por que se tornou importante o credo apostólico e a sua ampliação foi simplesmente devido à necessidade de combater as heresias que surgiram, principalmente relacionadas com a pessoa de Jesus Cristo. Então, cada vez mais surgem doutrinas erradas falando sobre Jesus e credos e confissões foram surgindo ao longo da história para combater todo esse tipo de heresia. Diante disso, então, nós temos 4 grandes credos na nossa igreja. A gente tem o credo apostólico, a gente tem o credo atanasiano,
A gente tem um credo niceno e a gente tem um credo de Calcedônia. Seria interessante você depois pesquisar no Google cada um desses credos, onde eles vão afirmar e confirmar quem é a pessoa de Jesus Cristo revelado nas Escrituras Sagradas. O credo dos apóstolos tem a sua origem no credo romano antigo, elaborado mais ou menos em torno do século II, tendo algumas declarações doutrinárias acrescentadas no decorrer dos primeiros séculos, chegando à sua forma como temos hoje, por volta do sétimo século. A gente precisa entender que a igreja cristã naquela época, a igreja cristã que a gente vê em pós os apóstolos, é conhecida como igreja romana, tá? Mas não é essa igreja romana que a gente tem com tantas divergências e com tantas coisas que vêm contrárias às Sagradas Escrituras. O credo apostólico que nós temos era usado na preparação dos novos membros, no batismo, na ceia do Senhor e na adoração coletiva. E posteriormente passou-se a ser recitado como juntamente com a oração do Senhor, o Pai Nosso, no culto público. Então, além do credo, inseriram no culto cristão o Pai Nosso como uma forma litúrgica ali. Alguns vão falar assim, pastor, mas isso aí não é muito católico, apostólico, romano? Eu diria que não, porque a reforma protestante, ela valorizou o credo, esse credo apostólico, sendo usado no culto ali das igrejas no período do século XVI, da reforma protestante. E aí a gente tem uma citação de um teólogo e também um historiador, ele, estudando sobre os credos da cristandade, ele diz o seguinte, que como a oração do Senhor é a oração das orações, como o decálogo é a lei das leis, também o credo dos apóstolos é o credo dos credos. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, olha, de todas as confissões que existem, de todos os credos que existem, esse credo apostólico é o credo dos credos. O que faremos então a cada final de semana é que a gente vai estudar alguma parte desse credo apostólico. A gente vai olhar as frases, a gente vai olhar as palavras desse credo. Nós vamos caminhar essa série através do Evangelho de João. E aí eu quero te convidar para a gente ir lá em João capítulo de número 20. E hoje o tema da nossa série, o tema da nossa mensagem hoje é Eu Creio. E a gente vai trabalhar João capítulo 20, de 1 a 10. Pastor, mas esse é um texto que fala sobre a ressurreição. Creio que vocês já sabem que hoje é o dia do Pentecostes, é celebrado o dia do Pentecostes, ou seja, o Senhor teria que falar sobre o Espírito Santo, sobre a descida do Espírito Santo. O Senhor está voltando alguns dias atrás para falar sobre a ressurreição. Na verdade, eu quero abordar sobre a fé salvadora, sobre o que eu creio de fato. E quando a gente olha para o credo apostólico, algumas perguntas surgem para nós. Primeiro, o que significa crer? Eu creio, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio que Ele é o Senhor, creio que Ele é o juiz, creio na igreja, creio no pecado, creio no Espírito Santo. Essas são palavras importantes. Mas por que é tão importante conhecer cada uma dessas palavras? Vivemos em um tempo onde as pessoas estão buscando a espiritualidade, mas elas não possuem um vocabulário tão assim preciso. Se às vezes a gente perguntar para alguns crentes em Cristo o que é a remissão dos pecados, talvez alguns vão tentar responder essa pergunta, talvez outros não. Então a gente precisa elaborar o nosso vocabulário acerca daquilo que nós cremos. E eu creio que o credo apostólico vai nos ajudar bastante a nós ampliarmos essa ideia desse nosso vocabulário da fé. Mas vamos ler esse texto. João 20, verso de 1 a 10, é uma palavra famosa, né, sobre a ressurreição de Jesus, onde nós temos ali que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe:
Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo, num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Eu creio, e hoje nós vamos abordar sobre a fé. A fé, ela é algo indispensável, ela é essencial ao ser humano. Todos os homens e mulheres têm seus preconceitos ou pressupostos, os quais nada mais são do que uma confiança preliminar de algo. Os estudos científicos geralmente começaram por um ato de fé, uma pressuposição que poderá ser confirmado ou não. Ou seja, todo ser humano possui uma fé. O cientista possui uma fé, porque ele baseia-se em seus estudos através de pressuposições. Podemos afirmar, então, que é impossível haver ciência sem fé. Se você depois quiser conhecer, existe um cientista brasileiro muito importante para o nosso tempo, se chama Marcus Eberlin. Você pode pesquisar alguns temas que ele fala sobre ciência e fé, e ele, até mesmo em uma das lives eu estava assistindo, ele estava falando sobre essa questão de ciência e a Bíblia, e ele falou que, basicamente, todos aqueles que ganharam o Prêmio Nobel de Ciência eram cristãos. Ele diz assim, em torno de 70%, 75% eram cristãos e apenas menos de 10% eram ateus. Mas a gente precisa crer que cada um deles tinha uma fé numa pressuposição aonde ele tinha um questionamento, eles precisavam de respostas. Pensando sobre isso, o texto que nós acabamos de ler, ele vai nos mostrar sobre fé também. E nós precisamos abordar os tipos de fé antes de falarmos sobre a característica da fé salvadora, da fé bíblica, da fé onde o próprio Jesus nos convida a confiarmos no próprio Deus, da afirmação eu creio no início do credo. Então vamos ver alguns tipos de fé que existe, tá? Porque a gente fala assim, olha, eu creio, olha, aquele irmão ali tem fé, olha, aquela pessoa tem fé, mas quais são os tipos de fé que nós temos? Pode parecer estranho para alguns o fato de termos diferentes tipos de fé, mas a Bíblia nos mostra que, apesar de usarmos a palavra fé de um modo amplo, há muitas diferenças que devem ser feitas para que possamos ter uma verdadeira dimensão da fé salvadora. Então, a primeira fé que eu coloco aí é a fé superficial. Esse tipo de fé possui uma consciência religiosa, porém não tem raiz. Em um primeiro instante, ela manifesta frutos semelhantes aos da fé salvadora, porém, por não proceder de um coração transformado, de um coração regenerado, é ineficaz e não permanece, pois lhe falta raiz. A gente tem o texto de Mateus 13, versos 20 e 21, que diz assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então nós temos uma fé superficial, alguém que aparentemente produz algum fruto, mas na verdade ele não tem uma raiz profunda, ele não teve o coração transformado, o coração regenerado. O outro tipo de fé é o fé em milagres. É caracterizada pela suposição intelectual de que eu serei o instrumento de um milagre, ou seja, Deus vai operar um milagre através de mim, ou o beneficiário de um milagre, Deus operará um milagre em mim. Essa fé pode até ser acompanhada da fé salvadora, mas não necessariamente isso fica claro no evento da cura dos 10 leprosos, que somente um voltou para dar glória a Deus e os outros 9 simplesmente que foram curados, eles não
eles não tinham a fé salvadora. A única coisa que eles tinham era a fé no milagre. A gente pode lembrar também a expressão de Jesus quando ele diz que nos últimos dias muitos dirão, olha, Senhor, Senhor, nós fizemos isso, 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 e o próprio Jesus vai dizer assim, olha, eu nunca vos conheci. Ou seja, pode ter um grupo de pessoas que tem esse fé em milagres, sendo acreditar que ele é um instrumento de Deus para realizar um milagre através dele, ou até mesmo ser alguém que recebeu o milagre da parte de Deus. É interessante a gente ver também que o diabo se transforma em anjo de luz para confundir algumas pessoas. Ele opera também e faz sinais e maravilhas. Então, a gente precisa estar constantemente vigilante para saber acerca da fé, principalmente no aspecto de milagres. O outro tipo de fé que nós temos é a fé histórica, e ela é descrita pela crença intelectual nos fatos narrados de um acontecimento histórico. Ou seja, quando nós estudamos a história, nós não vivemos aquele período histórico. A gente não viveu o período, por exemplo, de Dom Pedro, a gente não viveu o período ali da escravidão no Brasil, mas nós cremos acerca daquilo que é narrado através dos livros de história, falando sobre fatos da história. E aí a gente passa a crer sobre esse fato histórico. A gente tem até casos estranhos de pessoas que olham para o fato histórico e não crê. Por exemplo, a gente já viu reportagens de pessoas que não acreditaram, não creem em nenhum momento do Holocausto. Mas a gente sabe que foi um fato histórico que aconteceu o Holocausto. Alguém pode crer na singularidade da Bíblia, alguém pode crer na existência de um Jesus histórico, alguém pode crer no relato dos 5 primeiros da Bíblia, por exemplo, mas não indica necessariamente que ela tenha uma fé salvadora. Pessoas que possuem um grande conhecimento bíblico, mas não possuem uma fé salvadora. A gente conhece pessoas que gostam de estudar a Bíblia, gosta de estudar as histórias antigas do Antigo Testamento, gosta de estudar sobre a vida de Jesus, mas não possuem uma fé salvadora. Você deve conhecer pessoas que até mesmo citam a palavra de Deus, citam histórias da palavra de Deus, mas não possuem um coração regenerado, um coração transformado. E aí a fé salvadora. Essa é a fé que é um presente da graça de Deus, através do qual somos habilitados a receber Cristo Jesus como o nosso Salvador, ou único e suficiente Salvador, e crer em todas as promessas da triunidade, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, descritas como estão nas Escrituras Sagradas. A fé salvadora é isso. E aí eu gostaria de utilizar uma das nossas confissões, um dos nossos catecismos que a nossa igreja tem como base para nós. O catecismo menor, ou chamado de breve catecismo, na pergunta 86 diz assim: que é fé em Cristo Jesus? E a resposta é: a fé não, ele diz assim, a fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Então, nós temos até mesmo uma definição sobre o que é fé em Cristo Jesus, no próprio catecismo, naquilo que nós conhecemos como o breve catecismo, o catecismo resumido sobre isso. Olhando então para esses tipos de fé, olhando também para a definição sobre o que é a fé em Cristo Jesus, a gente precisa então aprender sobre esse texto de João, capítulo 20, sobre o que é a fé salvadora. Então vamos lá. A primeira verdade que a gente encontra nesse texto é que a fé salvadora tem a sua origem em Deus. Ou seja, a fé salvadora é produto da graça de Deus que age através da sua palavra registrada nas Escrituras, na Bíblia. É através da palavra de Deus que nos gerou espiritualmente, tornando-nos seus filhos. É através dessa palavra que vai nos gerar para sermos filhos espirituais, para nos gerarmos para nos tornarmos filhos de Deus. Então, é através disso que a gente vê.
Então, a fé salvadora é através da palavra que Deus nos gerou espiritualmente, tornando-nos seus filhos. Há um grande reformador chamado João Calvino, em um dos seus livros chamado As Institutas, é um tratado da fé cristã, ele diz assim: a fé, ela não consiste na ignorância, senão no conhecimento. E esse conhecimento há de ser não somente de Deus, senão também de sua divina vontade. E essa aqui é uma parte muito importante do que a Bíblia nos diz sobre a fé, esse texto aqui. A fé que liga a Deus é algo que não somos capazes. Olhe com atenção o texto que nós lemos de João capítulo 20. Nós temos 3 personagens aqui. Nós temos Pedro, nós temos João e nós temos Maria. Pedro e João, ele não vai ao túmulo no domingo de manhã, na Páscoa. Nós vemos então que Maria vai até o túmulo e aí quando ela chega naquele lugar, ela vê que a pedra está removida e diz: alguém roubou o corpo. Vamos pensar nas implicações disso. A gente vê que repetidas vezes o próprio Senhor Jesus, ele disse: eu vou morrer e vou ressuscitar. E no domingo de manhã, Pedro e João nem sequer vão até aquele lugar onde Jesus ali foi sepultado. Eles nem sequer estão curiosos. Maria, porém, ela vai até aquele lugar, e a gente sabe que Maria vai àquele lugar porque ela tinha que preparar o corpo de Jesus após o seu enterro. Ela vai, e ela chega lá e ela vê a pedra que foi removida daquele lugar, e o que ela diz? Ela não deveria dizer, pelo menos, será que realmente aconteceu? Será que realmente Jesus ressuscitou? Mas não, ela não diz absolutamente nada, ela fica preocupada em saber se o corpo havia sido roubado. Digamos que você diz: olha, eu não sou cristão, tenho até um pouco de interesse na fé, é até mesmo uma das razões porque eu vi ali o anúncio no Facebook que você ia tratar sobre o credo. E eu fiquei até meio curioso para saber sobre isso, eu gostaria até mesmo de aprender sobre mais, eu estou interessado na fé. Olha, na verdade, eu não me importaria de ter mais fé naquilo que vocês acreditam aí na igreja. Tudo bem, pense sobre isso. Sempre que você se interessar, sempre que você se sentir atraído para ouvir acerca de Deus e acerca de Jesus, saiba o seguinte, que é Deus trabalhando no seu coração. E se você começar a se sentir atraído e quiser estudar mais depois afirmar: olha, não, talvez na próxima semana, ou no próximo ano, ou quando eu for mais velho, ou algo assim, quando eu não puder mais me divertir tanto, olha, eu farei isso mais tarde, eu estudarei um pouco mais da palavra de Deus. Espere um minuto, qual é a sua suposição diante disso? Você está assumindo que pode tanto ativar a fé, como desativar a fé a qualquer momento, e que não precisa da ajuda de Deus, você pode fazer isso sozinho. O que faz pensar que isso é verdade? O que faz pensar que você pode ativar ou desativar a fé? A Bíblia diz que quando você começa a sentir algum interesse pela fé, é porque Deus já iniciou o processo lá atrás. Quem foi em direção à porta foi Deus. Pense sobre isso. Se alguém estiver batendo na porta e você disser: ora bem, eu atendo amanhã, mas chegando amanhã ele não está lá, mesmo que ele volte ou que esperamos, é preciso abrir a porta quando ele estiver lá, quando bater. Se existe de fato um Deus criador, se existe de fato alguém que criou o universo, e nós cremos que existe isso, nós cremos que Cristo, Ele criou todo o universo, nós cremos que Ele afirma que Ele é o Criador. E Ele diz: olha, eu que estou batendo na porta, eu que comecei todo esse processo. Como ousa você afirmar: olha Deus, talvez amanhã? Vamos ser mais racionais. Se existe um Deus que criou o universo, como você poderia dizer: olha Deus, outra hora eu posso atender você? Eu creio que se alguém telefonar para você e te oferecer o cargo de presidente de uma grande companhia, por exemplo, a Volkswagen, você poderia estar aqui amanhã às 16 horas no nosso escritório e assumir a presidência? E você diz: olha bem, talvez da próxima semana. Eu diria que há algo muito errado em você.
Você claramente não está sendo racional diante dessa proposta. Você claramente não está sendo objetivo. Veja, o que estamos tentando dizer é que você precisa ver que não é capaz disso. Você não é capaz para ativar, você não é capaz para desativar a fé. A menos que Deus te ajude, a menos que Deus faça isso no seu coração. Quando você se encontra nessa direção, você não diz apenas outra hora, mas você coopera com o próprio Deus, lembrando que foi Ele que iniciou toda a obra de salvação. A gente tem um encontro aqui de Pedro, João e Maria, até o sepultamento de Jesus, até aquele lugar onde Jesus foi colocado ali. Mas o próprio Deus já estava trabalhando no coração desses homens e mulheres, quando a gente olha para aquele momento onde Jesus vai ao encontro de Pedro e diz assim: olha, Pedro, tu me amas? O próprio Jesus vai e ativa a fé no apóstolo Pedro. Mas você realmente crê nisso? E aqui está o porquê. Quando você olha para outras pessoas, especialmente as mais escravizadas por seus hábitos, a pergunta é: quando você olha para elas, você tem alguma esperança nelas? Você tem alguma esperança real? Ou esse não é o tipo de pessoa que realmente vai acreditar em Deus? Esse não é um tipo de pessoa que provavelmente vai afirmar que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela? Sério? Mas a pergunta: e você é? Você é capaz? Porque você olha para eles dessa maneira, se você sabe que a fé é impossível para os homens, isso significa que você tem uma enorme quantidade de esperança para praticamente todo mundo. Quando eu olho para alguém que pareça sem esperança e perco a esperança de que essa pessoa volte, que acorde, que amoleça seu coração, então eu esqueci que eu também fui um milagre de Deus. O milagre da fé que atingiu o nosso coração. Mas se você realmente soubesse que sua fé era impossível, e você é o resultado desse milagre que Deus realizou na sua vida, você estaria andando ali com a alegria que o próprio Deus tem. Você estaria caminhando com muito mais esperança para as outras pessoas, porque você foi um milagre também de Deus. Então a fé, quando a gente olha, a fé salvadora, ela tem a sua origem em Deus. Deus é que bate no coração das pessoas. Não é as pessoas que oferecem o coração para Jesus bater, mas é Ele que bate no coração das pessoas. É Ele que inicia todo o processo de fé. Então, quando você olhar para alguém que você acha o seguinte: olha, essa pessoa não tem nenhuma esperança por causa dos seus hábitos tão terríveis, lembre-se que você também foi um milagre de Deus. A segunda verdade que a gente aprende nesse texto, em João 20, versos de 1 a 10, nos fala que o evangelho de vossa salvação, que a fé salvadora, ela é supra-racional, ela vai além da razão. O evangelho de vossa salvação era para ser crido. Por isso a pregação cristã nada mais é do que o anúncio do evangelho, o poder de Deus para a salvação. A gente novamente temos João Calvino, no comentário de Efésios, ele nos diz o seguinte: nada é mais solicitamente intentado por Satanás do que impregnar nossas mentes, ou com dúvidas, ou com menosprezo pelo Evangelho. A fé salvadora, ela é supra-racional, ela não é apenas algo do sentimento, ela não é apenas algo da emoção, ela envolve a emoção, ela envolve o sentimento, mas ela envolve a razão, e eu diria mais, ela é supra-racional. A gente precisa olhar para o texto, até mesmo que a gente acabou de ler, de João 20, o verso de número 6, nos diz assim: então Simão Pedro, seguindo João, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Acredito que não há outra maneira de traduzir isso, mas você precisa saber o que está realmente sendo dito ali nesse verso de número 6. Ele também viu, a palavra ali é teorei, né, que vem na nossa expressão de teoria, que significa pensar, analisar e raciocinar de maneira sustentada. Aí eu gostaria de perguntar para você, mas o que Pedro está ali analisando? O que Pedro está racionalizando aquela cena?
que ele está ali teorizando acerca de lençóis que estão ali naquele lugar? Se você não sabe, há outros textos que falam sobre a ressurreição de Jesus. E há um texto específico do Evangelho, eu não sei se é de Lucas ou de Mateus, que fala sobre que o próprio Pedro, ou o apóstolo, está olhando para aquele lugar e ele está vendo que os lençóis ali, eles estão dobrados. Eles não estão jogados ali num canto, mas sim eles foram dobrados de forma ali bem sistemática. Eles estavam ali dobradinhos, guardadinhos naquele lugar. Mas aí Pedro está pensando, se Jesus ressuscitou, as roupas da sepultura não seriam todas rasgadas. A gente precisa entender ali que aquele homem, o próprio Jesus, foi envolto de panos. Então, se Jesus ressuscitou, a roupa deveria ser rasgada. Se alguém roubou o corpo de Jesus, você não deixaria a roupa no túmulo para trás. Se os amigos roubassem um corpo, eles não iriam desonrar o corpo de Jesus caminhando pelas ruas nu. E se os inimigos roubassem um corpo, eles não deixariam a roupa no túmulo para trás, com todas aquelas especiarias, com aquele cheiro, para deixar que o corpo então fedesse e apodrecesse. Não apenas isso, mas se você ler com muita atenção, você verá algo interessante. O motivo pelo qual Pedro estava olhando a maneira como as roupas do túmulo estavam caídas, ele viu as roupas de linho ali. Há um comentarista chamado Michael Green, ele diz o seguinte: a maneira como as roupas estavam ali enroladas ou dobradas, elas estavam vazias, como se o corpo tivesse passado por ele como uma grisalha depois de uma borboleta saiu. O que realmente está acontecendo nessa cena? Pedro está dizendo, ok, o corpo se foi. Bem, talvez não poderia ser isso. Como um corpo sai de roupas tão claramente ali em volta de um corpo? Espere um minuto, o que ele está fazendo? Ele está pensando profundamente, ele está raciocinando. Agora, o que aprendemos com tudo isso? Uma das coisas que nós aprendemos é que a fé é mais do que pensar. A fé é um compromisso, a fé é amor, a fé não é primariamente um sentimento, a fé pode levar a alguns sentimentos, mas o princípio é que a fé é pensar na verdade, é olhar para a verdade, é confiar na verdade, é ter um compromisso com a verdade, é ter um amor com a verdade, é olhar para as evidências, é algo racional. Você vê como isso é um contraponto incrível. Se a Bíblia apenas lhe dissesse que a fé é impossível, então você teria essa ideia mística. Bem, eu espero que caia um raio sobre a minha cabeça. Mas aqui também vemos que a fé não é apenas mística e impossível, mas a fé é um resultado da intervenção de Deus ao tornar a nossa mente mais ativa às verdades de Deus. Talvez você deve ter ouvido essa expressão, que diz o seguinte: não importa no que você acredita, desde que acredita com todo o seu coração. A Bíblia diz o seguinte, que não importa se você acredita de todo o coração, desde que você acredite na verdade. E eu queria mostrar isso numa situação. Imagine o senhor A e o senhor B, e eles estão subindo cada um em uma escada. O senhor A está subindo com confiança, mas a escada que ele está subindo é absolutamente fraca demais para suportar o seu peso. Já o senhor B, ele está tão assustado, ele está com medo, ele está tremendo e cheio de dúvidas, e ele está subindo uma escada que é absolutamente forte o suficiente para suportar o seu peso. Qual que é o resultado para o senhor A e o senhor B? O homem que está subindo com muita fé é um homem que está subindo com uma fé terrivelmente pequena de um lado. Porém, vai acontecer um desastre. Sabe por quê? O senhor A, que sobe ali, essa escada, com confiança, mas essa escada é frágil, o que acontece? Ele acaba caindo. Já o senhor B, ele está seguro, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo cheio de dúvida. Por quê?
não tem nada a ver com a força de sua fé, mas tem tudo a ver com a força das escadas. Assim, se você acredita fortemente em algo que não é a verdade, você vai cair. Já, se você acredita apenas em algo que é a verdade, você vai continuar subindo e subindo cada vez mais. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte: não venha a Jesus Cristo porque Ele é emocionante. Não venha a Jesus Cristo porque Ele te inspira. Sabe por quê? Porque nós temos pessoas na história que tinham um discurso emocionante, tinham um discurso que inspiravam pessoas. Eu posso até dar o exemplo de Hitler. Ele fazia reuniões que emocionavam pessoas, ele inspiravam pessoas, mas ele não era a verdade. Ele não era o Messias. Ele era um falso Messias. Então não venha a Jesus porque ele é relevante, mas sim, vá até Jesus porque ele é verdadeiro, e sendo verdadeiro, ele será relevante. Não venha a Jesus porque ele é prático. Se ele é verdadeiro, ele também é prático. Se ele não é quem ele diz que é, se ele não é Deus que entrou na história, se ele realmente não fez as coisas que ele diz que fez, se ele realmente não ressuscitou dos mortos, então as pessoas realmente não virão, as pessoas não sentirão e as pessoas não tocarão. Se isso não acontecer, ele não é relevante, ele não é prático. Mas, se for verdade, ele será todas essas coisas. Portanto, não pergunte como isso me afeta, mas pense, olhe para tudo, pense, raciocine, olhe para as Escrituras, pergunte, questione, olhe cada vez mais para que você possa crescer de fato nessa fé salvadora. E o último ponto é que a fé apoia-se no poder e na fidelidade de Deus. O fundamento da fé é o Deus fiel, aquele que a gerou e sustenta, Hebreus 11:11. Nossa fé encontra-se seu sustento na veracidade e fidelidade de Deus. João Calvino nos diz que a fé nas promessas de Deus, a fé verdadeira é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa na sua promessa. O que a gente vê é que nos evangelhos, é que Pedro e João e Maria ouviram constantemente Jesus falar: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Constantemente ele havia anunciado isso. No verso de número 9, diz assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Temos Pedro, temos João e temos Maria. Todos os dias eles amavam o Senhor, todos os dias eles adoravam a Cristo, todos os dias eles conversavam com Jesus, eles sentavam, eles faziam anotações, e todo dia ele dizia: vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou ressuscitar, vou ressuscitar, vou ressuscitar. Todos os dias a gente vê Jesus expressando isso. O que aqueles discípulos queriam? Eles queriam um Messias que fosse alguém que correspondia aos seus anseios, como o mestre da lei. Eles queriam alguém que fosse um mestre. A gente vê até a expressão de Maria quando encontra Jesus, e ela acha que é o jardineiro, ela usa a expressão Rabone, que quer dizer mestre. Maria tinha uma consciência, e às vezes até mesmo os apóstolos queriam um mestre da lei. Jesus, ele de fato veio não apenas cumprir toda a lei, mas ele veio também aplicar a lei e veio ensinar a lei. Mas o objetivo de Jesus não era ensinar apenas a lei, mas cumprir a lei com a sua própria vida na cruz. Há um grupo também de apóstolos que acreditavam que Jesus era um libertacionista, alguém que iria libertar Israel da opressão de Roma. Mas, na verdade, Jesus ele veio libertar o homem e a mulher da escravidão do pecado. Ele veio libertar o nosso coração da nossa autonomia. Ele veio libertar o nosso coração da nossa independência. Então, quando nós olhamos para essa terceira verdade, onde a fé apoia-se no poder e na fidelidade de Deus, o que a gente precisa aprender é isso, é nos apoiar nas promessas que Deus fez. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua pessoa, Deus é fiel a tudo aquilo que Ele disse. Então, em meio a essa crise que nós temos vivido, eu preciso dizer para você que possui a fé salvadora, você precisa confiar nas promessas de Deus. A promessa dele é que ele diz o seguinte: no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Diante disso, dessa terceira verdade, dessa fé salvadora, vem uma pergunta para você que eu gostaria de encerrar nessa manhã. Você realmente crê? Você crê em Jesus? Você realmente crê no Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra? Você crê em Jesus como o único Filho de Deus, nascido de Maria, pelo poder do Espírito Santo, onde foi entregue por Pôncio Pilatos, morreu e ressuscitou, e há de vir para julgar vivos e mortos? Você crê no Espírito Santo? Você crê na Igreja Universal? Você crê na remissão dos pecados? Você crê na vida eterna? Para crer, você precisa voltar os seus olhos para as Escrituras Sagradas e questionar, perguntar, buscar, conhecer, testar. Deixe que o próprio Deus faça o trabalho no seu coração. Nós vamos orar, assim encerrando esse primeiro momento do credo dos apóstolos. Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor nos deu as Escrituras Sagradas, ó Pai, como a autoridade infalível para todos nós. Mas o Senhor, ao longo da história, o Senhor levantou outros homens e concílios, ó Deus, para resumir a fé, onde podemos declarar a nossa fé e responder acerca da nossa fé para todas as pessoas que questionam sobre ela. Nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos no Pai, nós cremos no Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, o Senhor possa trabalhar, ó Deus, durante esses estudos no nosso coração, para que a gente sempre possa voltar os nossos olhos para o Senhor. Crer nas promessas do Senhor. Porque o Senhor é fiel à sua pessoa, o Senhor é fiel à sua palavra, e o Senhor também tem sido fiel a cada um de nós. Nos abençoe, ó Deus, e que possamos ter um domingo próximos do Senhor, ó Deus, estudando cada vez mais a Tua palavra. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, ó Deus.